Juliana, bem-vinda. Boa Obrigada noite. por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com você, conhecer do seu trabalho, conhecer do que você faz por aí. Então, assim, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, Eu faço curso, né, com você, e aí eu recebi o convite feliz em poder estar conversando um pouquinho e poder compartilhar um pouco da nossa prática aqui na nossa cidade, né, em Aba. Então, eu me chamo Juliana, eu sou Que professora, legal. licenciada pela UFES, aqui da minha cidade, pela Universidade Federal. E aí, depois que eu me formei na licenciatura, eu iniciei uma pós-graduação em ensino de ciências, porque eu sempre trabalhei na área do ensino, sempre pesquisei. Então, a minha pesquisa de graduação foi sobre argumentação e vacinas, mas não conhecia o autismo, né? Eu conheci o autismo depois da minha formação, e aí eu já tinha iniciado essa pós-graduação em ensino de ciências, mas conheci o autismo nesse decorrer, e aí mudei de pós-graduação. Eu conheci e percebi que era isso que eu queria para minha vida profissional. E aí foi quando começou a parte da especialização. Eu Então, fiz, peraí. Qual a sua cidade? Onde que você tá? eu sou de Itabaiana, Sergipe. Itabaiana, Sergipe, Isso. certo. E aí você fez graduação, então, em pedagogia, licenciatura. Em biologia, licenciatura. Ah, em biologia, Isso. licenciatura. Uhum. Entendi, tá, beleza. E aí o seu enfoque era sala de aula, de repente ali ensino fundamental, porque geralmente quem faz biologia, licenciatura, tem um enfoque ali no fundo de mais até dois, ensino Isso. médio, ali no nível mais avançado, né? Isso. É o fundamental maior e médio, né? Que a gente pode Uhum. ensinar tanto a parte das ciências quanto da biologia. E aí eu decidi sair da pós-graduação em ensino de ciências e queria entender um pouco melhor o que era esse autismo, como que E por acontecia. quê? Qual foi o fato gerador? Então, eu recebi uma proposta de emprego, Uhum. e aí eu não conhecia. E aí eu fiquei curiosa, aceitei. Era para ser AT escolar, acompanhar a criança Certo. diariamente, todos os dias. E aí eu topei. Era tudo muito novo, eu não conhecia absolutamente nada. E aí, quando eu conheci, não foi no primeiro dia, foi amor à primeira vista. Eu queria entender, eu queria tentar ajudar mais, eu queria compreender como que funcionava essa ciência que ajudava através do ensino estruturado, bem planejado, pensando em pré-requisitos básicos que ia fazer com que a criança conquistasse habilidades. E aí eu decidi mudar a pós-graduação e aí eu mudei para psicopedagogia porque eu Uhum. trabalhava só como AT na escola. Então, 3 meses depois, menos de 3 meses depois, os pais me fizeram a proposta em aplicar o programa em aba em casa. Certo. E aí foi um desafio, mas eu topei e aí comecei a pós-graduação em aba também. Uhum. Esses programas eles já vinham pronto para você e aí você aplicava e aí sempre iam fazendo ali ajustes no programa, as pessoas que tinham Sim, elaborado, elas te passavam e você fazia a aplicação. Você foi vendo que você se interessou por aquilo, que era um assunto interessante para você, e aí você quis se aprofundar e começou a estudar sobre isso. Beleza, foi. Exa- maravilha. Foi exatamente desse jeito, foi esse percurso. Então, eu Tá. tinha supervisões, mas eu ainda não entendia muita coisa. E aí comecei a estudar, comecei a gostar, e aí comecei a fazer uns cursos além da pós, né? Porque eu precisava entender, é uma ciência complexa. Então, quanto mais você estuda, mais coisas tem para você entender. E aí eu tinha só esse meu aluno, né? Só que Uhum. assim, depois desse, não demorou muito para vir outros. E aí eu entendi que eu estava no caminho certo. Os resultados eram alarmantes, assim. Eles me diziam assim: existe uma criança antes de Juliana e depois de Juliana. Então, assim, quando eu comecei a conhecer, né, a gente começa a aparecer mais aluninhos, mais famílias angustiadas,
porque fazia terapia há não sei quantos anos. E aí eu disse assim, eu tenho que estudar mais, tenho que estudar mais, tenho que entender mais, porque o que eu falo para os terapeutas que trabalham comigo hoje é: você pode ser o máximo de dinâmico possível. Se você não entender a teoria, você não vai conseguir fazer uma boa aplicação. Porque você tem que entender qual é o operante que você está trabalhando. Você tem que entender o objetivo daquele programa que a gente colocou para essa criança. Então, não é algo que a gente tira do bolso. Tá pronto aqui, pode ir lá seguir, arrisca a descrição do programa que você vai conseguir. Então, a gente tem que entender os objetivos que a gente traçou para essa criança. Então, quando eu comecei a entender essa importância de cada vez mais estudar e receber supervisões e buscar um serviço de qualidade, assim, fazer cursos, nunca parar, a gente entende que a nossa prática fica melhor. Não é que você ganha fama onde você, da cidade que você é que você começa a mostrar realmente um trabalho de qualidade. E aí, eu sou de Itabaiana, comecei a trabalhar em Lagarto também, que é uma cidade próxima aqui. 40 quilômetros, mais ou menos. Então, dá uma hora de viagem. E aí, Lagarto, eu comecei com um aluno, e aí veio o segundo, veio o terceiro, e aí Itabaiana veio o terceiro, o quarto. E aí chegou uma hora que eu disse: eita, agora não dá mais, eu não tenho mais hora para aplicar, não tenho. Porque eu preciso de. Nesse tempo era só como AT, né? Eu só aplicava os programas. Mas eu tinha que elaborar recurso, eu tinha que estudar, eu tinha aula da pós, eu tinha prova, eu tinha um monte de coisa. Isso já tem 4 anos. Há 4 anos atrás eu nem sonhava em ter uma equipe com fono, nem psicomotricista, nem outros terapeutas que aplicassem programas. Era só aplicação mesmo, eu só aplicava, aplicava, aplicava. Apliquei tanto que ficou excessivo, então chegou uma hora que eu tive que dizer: eu preciso me concentrar na qualidade que eu sempre tento ofertar, né? E aí foi quando diminui um pouco, e aí comecei a planejar. Eu disse: eu preciso de pessoas para me ajudar, porque é uma carência muito grande aqui, pelo menos aqui. É uma grande, a gente não tem pessoas especializadas em aba, infelizmente, ou quando tem é um curso de capacitação assim de 2 horas, 4 horas, e eu não acho digno me mostrar para uma família, dizer que eu tenho uma especialização em aba, que eu estou capacitada para uma criança com repertório, se eu não tenho. Então, eu precisava mesmo me sentir confortável, dizer: eu consigo, porque eu tenho capacidade, porque eu tenho. Eu acho que, Ju, vamos fazer o seguinte, vamos tentar remarcar essa live, porque essa internet tá muito ruim, a gente tá conseguindo te ouvir. E um assunto bem legal, bem bacana, mas a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá travando demais o áudio, tá. A sua imagem ela fica carregando. Então vamos ver vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar uma última vez e ver se se tem alguma melhora. Você acha que mudar a posição aí, Ju, será que mudar a posição de onde você tá? Vou te enviar aí. Vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, a gente remarca. Vamos fazer mais uma tentativa. Te chamei, te enviei, Ju. Vamos fazer mais uma. Oi. Oi, eu mudei de internet, não sei se vai funcionar muito. Vamos tentar. Vamos fazer mais uma tentativa. Se a gente não conseguir, a gente remarca. Tá bom. Mas a gente conseguiu ouvir até a parte que você começou a treinar os ATs, que você não estava dando conta mais de fazer sozinha e você estava treinando outras pessoas para trabalhar com você. E aí eu imagino que você foi aí então que nasceu o seu espaço de atendimento. É isso? Mais ou menos. Tá. Então, a partir daí que a gente comecei a pensar, né? Eu disse assim: eu preciso de um nome que represente o que eu venho construindo durante esses anos. Então, Uhum, só vinha na minha cabeça acolher. Sim, uhum.
a gente tem que acolher as famílias que chegam com demandas, a gente tem que acolher as dificuldades, a escola, as crianças, as individualidades de todo mundo. E aí foi quando eu convidei essas pessoas que estavam trabalhando comigo a realmente se engajar nesse nome. E aí, a partir daí, a gente criar, né? Disse assim, vamos pensar nesse nome, vamos levar ele por onde a gente for com um trabalho de qualidade. E aí, todo mundo perguntava para mim, onde é o espaço? Onde é o espaço? E, gente, a gente não tem espaço físico. Nosso Uhum, trabalho vai ser todo a domicílio. uhum, Então, as intervenções fonoaudiológicas é a domicílio, as intervenções com psicomotricidade é a domicílio, as supervisões são todas a domicílio, a gente também divide com as online. Então, o trabalho de psicomotricidade, fonoaudiologia também recebe a supervisão, a gente trabalha os pré-requisitos mais básicos e a gente não pula etapas, os resultados são muito melhores. Então, a gente consegue entender porque a criança não consegue fazer isso, mas ela não consegue fazer isso justamente porque ela precisava antes de ser ensinado isso. Então, são todos muito bem arranjados, né? Vocês estão conseguindo me uhum. ouvir? Sim. E foi aí que você. E como que você me conheceu nesse processo e conheceu o IEAC? Então, como eu conheci? Quando a gente começa a pesquisar cursos, referências, a gente começa a bisbilhotar no Instagram e no YouTube. E aí eu vi o seu Instagram, né? Eu disse assim, vou começar a seguir. E aí tem outras amigas minhas, né, da cidade vizinha, em Aracaju, que é a capital aqui de Sergipe, que elas falaram assim, eu disse, eu preciso fazer um curso do VibMap, porque é a única coisa que está faltando para mim, assim, mais detalhadamente. Porque eu já tinha visto outros cursos, mas eu não tinha ficado satisfeita. Então, assim, eu precisava de algo mais completo, que detalhasse para mim, assim, nos mínimos detalhes, tudo que eu precisava ouvir, conseguir entender o porquê que é trabalhado. Então, assim, o VibMap, ele é complexo e, ao mesmo tempo, ele não é quando você vai no detalhe. Então, quando você entende isso lá da base até o mais complexo. Então, muitas pessoas me falaram do curso e uma pessoa que eu confio muito me falou. Eu disse assim, eu não tenho mais dúvida, eu vou só esperar a organização em questões de tempo, porque eu preciso de tempo para fazer. E aí eu disse, ainda bem que eu tomei essa decisão. Porque, assim, mesmo quando você não começa a assistir as completo, e aí eu precisava, assim, alguns modelos de planejamentos que você cita lá, que você dá exemplos, então, artigos que às vezes a gente não tem acesso em uma pesquisa que a gente senta aqui para dar uma pesquisada, mas lá dentro da aula, que você está explicando o nível, que está explicando a habilidade. Então, por exemplo, questões de motor fino. Eu nunca assisti uma aula tão bem detalhada. Então, quando eu assisti aquela aula, eu disse: nossa, é disso que a gente precisa mesmo, porque assim, ofertar serviços em aba virou uma moda, infelizmente, Sim. no nosso meio. Eu costumo falar assim que às vezes é um comércio negro, que as pessoas usam e abusam e assim não se importam no resultado que isso vai trazer, né? E aí quando eu assisti cada aula e eu via você exemplificando cada coisa, como trabalhar isso, então assim desde bebê, coisas que a gente tem que ter noção, acesso, o olhar minucioso que a gente tem que ter para as habilidades é que me faz cada vez mais. O curso é longo, mas ele é muito completo. Então, assim, é um suporte realmente que é isso para a vida, para quem quer entender. E, assim, não só para profissionais, né? Eu sempre falo para as mães que eu acompanho que, assim, é muito bom quando as mães Sim. elas estão, porque elas sabem o que tirar dúvida, elas sabem o que está sendo trabalhado. E foi uma questão que você falou muito. Eu precisei estudar porque eu não estava entendendo o que estava sendo com meu filho.
sendo feito, né? Sim. E assim, quando a mãe me questiona, Juliana, isso aqui, traz uma demanda para mim. Eu elaboro um protocolo de aplicação, explico para ela, quando ela estuda e ela participa, ela entende o que eu estou querendo, qual é o meu objetivo final com aquele protocolo. Então, meu filho não vai fazer xixi sozinho, então a gente vai elaborar um protocolo de acordo com as habilidades que ele tem. Se ele não tiver habilidade suficiente, a gente vai primeiro ensinar esses pré-requisitos. E aí, quando a mãe entende esses marcos do desenvolvimento, esses pré-requisitos, tudo que são muitos saques, assim, de tipo, conversa com a família, presta atenção nisso, orienta sobre isso, atenta sobre os profissionais. E aí ela não sabe apontar. E aí você questiona assim, mas o que é que está sendo há 4 anos? Não fala, ela não aponta, mas o que é que está acontecendo? O que é que está sendo Uhum. ensinado? Quais são os objetivos de ensino que foram traçados para essa criança? Acompanha os outros profissionais. Requisito, uma habilidade básica não foi ensinada, mas aí está ensinando emoções para uma criança que não sabe apontar, que ela não senta, que ela não espera, que ela não compartilha, não tem contato visual. O que é que está fazendo no consultório? O que é que está acontecendo? Então, assim, eu questiono isso para a família. Eu sempre questiono, porque eu acho que a gente tem que dar valor, não valor em dinheiro, eu acho que a gente tem que dar valor em atenção para a intervenção que funciona, para que é bem planejada, porque o nosso trabalho ele é muito cansativo. Ele é cansativo, ele cobra muito, a gente é muito sobrecarregado, o celular não para, as escolas não param de cobrar, é cobrança de todos os lados. Então, aqui costuma muito ter isso. Ju, tá travando muito. Vamos fazer o seguinte, vamos remarcar, porque o papo tá ótimo, um assunto super bacana, super importante. Você tá trazendo justamente tudo que eu falo dentro do treinamento, é quando a gente vê que alguém foi e assistiu às aulas mesmo ali, direitinho, e eu fico, nossa, super feliz e super orgulhosa de ver isso, de saber que você tá levando em consideração e que também já está sofrendo a parte negativa de fazer um trabalho de qualidade, porque eu passo pela mesma coisa, eu sempre compartilho isso com vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos remarcar. E quando a gente remarcar, já vê um dia assim que você. Hoje foi o quê? Foi uma má sorte nossa de ter dado problema na internet? Tá terrível aqui. Você não tá me conseguindo me ouvir. Vamos, vamos remarcar então para a gente Acho que sim, organizar com essa internet funcionando melhor. Então, deve estar chegando atrasado para você acho que tudo sim. aí, assim como tá chegando atrasado para mim. Exatamente, assim como tá chegando atrasado para mim aqui. Então, vou te pedir o seguinte, para eu poder encerrar a live, vou te pedir então para você sair e aí a gente conversa para a gente poder remarcar, para a gente continuar esse papo, pode ser? Então tá, fechado. Imagina, obrigada a você, até breve, beijo. Bom, gente, infelizmente, né? Poxa, eu fico tão chateada quando isso acontece, quando a gente fica com essa internet falhando e tem algum imprevisto. Bom, a gente vai remarcar. Eu tô fazendo para quem não sabe, né? Eu tô fazendo uma série de lives com alunos nossos, né? São alunos do Manual da Comunicação no Autismo, do MCA. Eu não sei o que que tá acontecendo, que quando eu coloco o tema da live aqui, ele tá saindo da tela. Toda vez eu chego, escrevo, fixo o comentário, ele tá saindo da tela. Então, o que a gente está fazendo são lives com nossos alunos do Manual da Comunicação no Autismo. E aí, para quem não sabe, o Manual da Comunicação no Autismo é um treinamento onde eu estruturei 5 passos para o ensino da linguagem e da comunicação. Então, lá estão estruturados esses 5 passos. E dentro desses 5 passos, o primeiro passo é o processo de avaliação.
E o processo de avaliação, os alunos ou eles realizam por meio de um instrumento de avaliação que existe na literatura de análise do comportamento, que se chama VibMap, VB-MAP, seria em português, e ou eles avaliam utilizando os formulários do Guia da Avaliação no Autismo. Eles até estavam na minha mão agorinha, a minha cópia, mas eu deixei lá na cozinha. Eu falei para vocês que eu não tô ficando tanto aqui no escritório, e durante o dia eu tenho ficado lá na minha sala de jantar, que é mais próximo, do ar, de eu ver o céu. Eu tenho me sentido um pouco ruim, né? Para quem não sabe, no domingo a gente perdeu uma das nossas cachorras, então eu tenho estado um pouquinho aí para baixo, me sentindo um pouquinho, é, como é que eu vou falar para vocês? Querendo tomar um ar. E aqui no escritório, por ser muito fechado, às vezes tem me deixado muito. Tenho sentido um pouco de pânico de ficar aqui fechada. Então, eu tenho trabalhado muito lá, num sofá que tem ali na sala de jantar. E lá eu posso tomar um ventinho, eu posso ver o céu e parece que eu tenho me sentido melhor quando eu tô lá. Então, eu levei os meus formulários impressos do Guia da Avaliação no Autismo para lá. Mas eu vou postar aqui para vocês. Então, os alunos, dentro do primeiro passo que eu trouxe, porque são 5 passos para o ensino da linguagem e comunicação no autismo, dentro do primeiro passo nós temos que é o processo de avaliação. Então, esse processo de avaliação, ele pode ocorrer, seja utilizando esse instrumento de avaliação que se chama VibMap, VBMap, ou ele pode ocorrer utilizando esses formulários do Guia da Avaliação no Autismo, ou com uma conjunção das duas coisas. Então, a gente pode fazer dessas 3 formas esse processo de avaliação. O segundo passo, dentro dos nossos 5 passos, é a gente escrever objetivos de ensino. Então, nós vamos, uma vez que nós avaliamos e nós sabemos tudo aquilo que aquele indivíduo sabe, tudo aquilo que ele ainda não sabe que a gente precisa ensinar, porque a grande questão, gente, quando eu tenho um atraso no desenvolvimento, é a gente pensar que nós temos muitos atrasos para cobrir, tá? Nós temos muitos atrasos e a gente precisa cobrir esses atrasos. Então, se a gente precisa cobrir esses atrasos, a gente não pode perder tempo. A gente tem muita coisa que está em déficit, que está atrasada e nós precisamos ensinar. E para a gente poder ensinar, nós precisamos fazer esse levantamento do repertório comportamental desse indivíduo, saber todas as habilidades que ele possui, todas as habilidades que ele não possui. Então, isso a gente faz por meio do primeiro passo, que é a avaliação. Dentro do segundo passo, é a gente escrever objetivos de ensino. Objetivos de ensino que sejam claros, que sejam específicos, que sejam mensuráveis, que sejam descrições comportamentais. Então, a gente tem toda uma orientação para escrever objetivo de ensino. O objetivo de ensino é o que você vai ensinar. E aí, como terceiro passo, nós temos a escrita dos programas de ensino. O que são os programas de ensino? Os programas de ensino é o como você vai ensinar aquilo. Então, lá vai estar o descritivo de como você vai ensinar aquela habilidade. Quais são os materiais que você vai precisar, qual é o procedimento, ou seja, como que aquilo vai ser feito, quem vai implementar, o que você vai ensinar, a data que foi iniciado. Então, tudo isso, né? Uma série de informações estão dentro dos programas de ensino e eu justamente ensino as pessoas a escreverem esses programas de ensino dentro do Manual da Comunicação no Autismo. Depois, como quarto passo, nós temos o processo de coleta de dados. Nós precisamos saber se esse procedimento, esse programa de ensino que a gente está aplicando, se ele está tendo resultado ou não, se ele está sendo efetivo ou não, ou se a gente precisa mudar. Então, esse é o quarto passo. E dentro do quinto passo, a gente tem para profissionais o treinamento de pais. Precisamos fazer treinamento de pais para que eles possam replicar, que é justamente o que a Ju estava falando, que ela treina os pais, que os pais estudam. E a pergunta que eu até ia fazer para ela é: você não tem medo de pais que estudam? Porque às vezes os profissionais têm medo daqueles pais que estudam, não querem passar as informações, querem esconder as coisas,
não gostam dos pais dentro do consultório deles ou da sala de atendimento. Enfim, uma série de situações que são extremamente ruins. Então, a gente tem esse quinto passo que é super importante, que é o treinamento de pais. E eu até tenho uma live aqui no perfil gravada sobre treinamento de pais. Como treinar pais? O que as evidências científicas nos trazem sobre treinar pais? Então, justamente esses 5 passos. Então, os meus alunos, eles passam por esses 5 passos, aprendendo sobre eles, e todo o curso é baseado dentro do conhecimento sobre autismo, do conhecimento sobre análise do comportamento aplicada, sobre o conhecimento da teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento aplicada, que o comportamento verbal é como a análise do comportamento chama a linguagem. Então, a gente tem tudo aí dentro desses 5 passos, organizados para os alunos sobre essa perspectiva, ensinando para os alunos sobre desenvolvimento infantil, que foi até o que a Ju trouxe. Eu assisti uma aula de desenvolvimento é, desenvolvimento motor fino, né? Desenvolvimento de motricidade fina. Então, assim, todo mundo que trabalha com crianças precisa entender sobre desenvolvimento infantil. Quando eu falo sobre desenvolvimento infantil, eu tenho que entender que eu tenho desenvolvimento infantil da linguagem, o desenvolvimento infantil motor, o desenvolvimento infantil social, socioemocional, então, do brincar, da imitação. Eu tenho diversas áreas do desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa entender sobre essas áreas para que a gente possa elaborar objetivos de ensino que sejam adequados, que foi o que a Ju falou. Vai pegar um aluno que mal fala direito e quer ensinar para ele emoções, para ele identificar as emoções. Não é um objetivo que é adequado. Então, a gente organiza tudo isso dentro do manual, da comunicação no autismo, nosso treinamento MCA, para que você realmente não fique ensinando aquilo que está fora de ordem, aquilo sem conexões, que é a história que eu sempre conto do meu próprio filho, que as terapeutas queriam ensinar hexágono, sendo que ele mal falava, só porque elas já tinham terminado de ensinar as formas geométricas básicas, triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Então é um problema isso, porque o nosso enfoque no primeiro momento tem que ser no desenvolvimento de uma base sólida de linguagem e de comunicação, porque ela vai afetar o desenvolvimento de outras áreas, o desenvolvimento social, os comportamentos acadêmicos e pedagógicos que são para serem adquiridos na escola. Se eu não tiver uma base de linguagem e comunicação, eu fiz stories sobre isso essa semana, trazendo algumas pesquisas, inclusive, sobre essa questão de como que a linguagem vai afetar no aprendizado da leitura, na aquisição de repertórios na escola. Então, a gente não pode, dentro do ambiente escolar, fechar os olhos para essa parte de linguagem e comunicação e achar que isso é só coisa de um profissional específico X ou Y. E aqui, tudo que eu estou trazendo para vocês é sobre a perspectiva realmente da análise do comportamento, que é uma ciência da ciência do comportamento, e etc., tá? Do desenvolvimento infantil, do autismo especificamente. E uma pessoa perguntou: será que uma mãe pode aprender a estimular o filho em casa? Com certeza. Tenho exemplos de várias. Eu tenho várias alunas que fizeram isso e deu super certo. E aí, só para as pessoas entenderem, olha só, o VibMap em si, a avaliação do VibMap, ela está dentro do Manual da Comunicação no Autismo, tá? Então, o Manual da Comunicação no Autismo é a nossa formação, que dentro dele eu ensino os 5 passos, que foi uma metodologia que eu organizei, que eu montei. Só que como parte desses 5 passos, nós temos o primeiro passo, que é a avaliação. E como uma das formas de avaliação, eu ensino para os meus alunos a dominarem os 5 componentes do VibMap. Tá? Então, é dessa forma que a gente organiza as coisas aqui, porque é a forma como a gente viu que, de fato, tinha mais sucesso. Ensinar os alunos a avaliarem habilidades para além do VibMap, haja vista que essa avaliação tem algumas limitações. Avaliar habilidades, não só fazer avaliação, mas de fato desenvolver uma intervenção que vai desde
escrita dessa intervenção, a escrita do plano de ensino individualizado, que são os programas de ensino, até o processo de treinamento de pais e cuidadores. Então, essa é a metodologia que eu desenvolvi aqui dentro e que está dentro do Manual da Comunicação no Autismo, a nossa formação para ensino de linguagem e comunicação dentro dessa ótica dos 5 passos. E lá dentro está o VibMap, tá certo, pessoal? Então é isso, infelizmente ocorreu esse problema, peço desculpa para vocês, relacionada aí à internet, que deu problema com a nossa aluna. Sábado a gente tem mais live com mais um dos nossos alunos, domingo também, e aí a gente vai ter aí o mês todo uma série de lives, todos com alunos nossos do Manual da Comunicação no Autismo, mostrando a prática deles, mostrando como eles têm usado esses conhecimentos, trazendo coisas para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente aprender. Eu aprendo todos os dias com os meus alunos. Sou muito honrada e muito orgulhosa deles replicarem aquilo que eu falo, aquilo que a gente discute em aula. E fico muito feliz de saber do sucesso que eles estão fazendo, por isso que eles são profissionais protagonistas e são as estrelas aqui do IEAC, tá bom? Gente, ó, beijo grande, boa noite para vocês, gratidão por vocês estarem aqui. Beijo no coração de vocês, que vocês possam ter uma noite tranquila, uma noite abençoada, de muito descanso, de muita tranquilidade. Que amanhã vocês possam ter um dia lindo. Amanhã não temos live, porque amanhã eu tenho encontro de prática supervisionada com os alunos do Manual da Comunicação no Autismo. É o dia do nosso encontro ao vivo para discussão de casos. Então a gente começa às 7 horas da noite e não tem hora para acabar. Então amanhã estarei ocupada com eles, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fiquem